Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com muito prazer que mais uma vez eu estou aqui nessa casa, nesse local de luz, de paz, onde há quase 3 anos eu entrei na doutrina. Vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, vamos elevar o pensamento ao alto, a Jesus, as mentoras da casa, aos nossos mentores. Vamos pedir a proteção para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que o Mestre Jesus possa nos intuir, nos orientar e tocar os nossos corações. Que nós possamos ser um trabalhador do Cristo e possamos estar abertos para os ensinamentos que nos serão transmitidos essa noite. Que assim seja. Eu andei pensando muito o tema que eu ia falar e confesso que dessa vez foi mais difícil achar um tema. A hora que eu pensava um tema, logo em seguida vinha outro, e até ontem eu não tinha um tema definido. Eu tinha uma frase em mente, mas o tema não vinha. A frase que me vinha era: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu resolvi jogar essa frase na internet e, por incrível que pareça, a primeira página do Google, todas essas frases estavam relacionadas com suicídio. E como nós estamos no mês de prevenção do suicídio, eu entendi que o tema deveria ser: suicídio não é a solução, a vida continua. Então eu achei que eu deveria falar sobre suicídio. Por mais uma coincidência, nos últimos 2 meses, todas as palestras que eu fiz estão dentro do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que fala justamente do suicídio. Suicídio, a palavra vem de sui, quer dizer si mesmo. Caedes, ação de matar. É o ato de matar a si mesmo. A Organização Mundial de Saúde estima que no ano de 2000, mais de 1 milhão de pessoas suicidaram em todo o mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. A cada 30 segundos, uma pessoa consegue realizar o suicídio. Isso já é um número alarmante. Mas torna-se mais alarmante quando a gente descobre que para cada tentativa registrada, nós temos 4 tentativas que não foram registradas. E nessas tentativas que não foram registradas, não estão incluídos ou estão mascaradas aquelas pessoas que simulam acidentes quando suicidam. São as pessoas que entram na frente de um carro, que entram na frente de um trem, que jogam um carro contra outro carro, porque isso entra na estatística como acidente. Então esse número torna-se muito maior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2020 nós teremos mais de 1,5 milhão de suicidas, de mortes por suicídio. Esse número é tão grande que em alguns países supera as mortes por guerra, por acidentes e por violência. E a doutrina fala que esse número vai aumentar. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos momentos do mundo de provas e expiações. Então os nossos irmãozinhos, eles estão tendo uma última chance aqui no planeta Terra, de provar que merecem continuar na Terra. Só que como eles estão com os corações endurecidos, eles não conseguem suportar as provas e expiações que eles programaram. Então eles desencarnam por suicídio. Com isso, esses irmãozinhos não retornarão para o planeta Terra no futuro próximo.
O que a doutrina espírita ela fala com relação ao suicídio? No capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 4, fala o seguinte: jamais tem o homem o direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. No livro O Consolador, pergunta 154, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela característica do falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Em A Terra e o Semeador, o Consolador, Emmanuel, diz o seguinte: a vida não se extingue com a morte. No Livro dos Espíritos, nas perguntas de 943 a 957, também falam a respeito do suicídio, das consequências deste ato. Eu ressaltei a pergunta 944. Temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, fala o seguinte: quem garante que um socorro não venha no último momento? No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele analisa o suicídio juntamente com a loucura. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 5, temos relatos dos próprios suicidas, no seu estado infeliz de erradicidade. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, ela fala do Vale dos Suicidas. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz discursa sobre a ideoplastia do pensamento e fornece elementos para refletirmos sobre esse tema. Em O Consolador, na pergunta 154, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela característica de falso heroísmo. Emmanuel, em O Consolador, fala: a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Joana de Ângeles fala que a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão espiritualizada da vida. E na Terra e o Semeador, capítulo 13, Emmanuel diz: quando impulsionamos a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio de nossa fortaleza, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Nelson Hungria, jurista brasileiro, ele fala o seguinte: eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo e que a dor é o crisol em que essa alma se purifica e se redime para as claridades eternas. Em um artigo publicado na Revista Espírita de outubro de 1866, Kardec diz que os suicídios, multiplicando-se em proporção nunca vista, até em crianças, seriam sinais dos fins dos tempos. Então isso nos mostra que em 1866 a doutrina espírita já estava prevendo essa onda de suicídio que nós estamos vivendo hoje. E ela nos mostra que o suicídio não é a solução dos problemas. Na Bíblia, Jesus também falava que não é a solução. E ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos ensina como lidar com os momentos de dificuldade e de aflição, que eu vou falar mais na frente. Como se não bastasse isso aí,
nós ainda temos vários pesquisadores que começam a comprovar que a mente, ela não está no corpo. Eles falam que a mente, ela está em um local não localizado, mas que ela está fora do corpo, e que a vida continua após a morte. Alguns desses pesquisadores não são espíritas. E eu trago um sociólogo canadense, Ian Curry. No livro dele, You Cannot Die, quer dizer, você não pode morrer, ele fala o seguinte: poucas pessoas sabem que a morte, o adversário mais antigo, misterioso e inexorável do homem, vem sendo sistematicamente estudada durante os últimos 100 anos por cientistas que a pesquisam em várias áreas. Menos ainda são os que têm conhecimento de que o resultado desse esforço é um grande número de descobertas fascinantes que levam a 4 conclusões inevitáveis. Primeira delas, os seres humanos sobrevivem à morte física. A segunda, eles continuam existindo após a morte em diferentes níveis de consciência e criatividade, numa esfera que normalmente os seres humanos encarnados não conseguem perceber. Deixam esta esfera periodicamente quando o indivíduo assume um novo corpo, momento em que se apaga toda a sua lembrança de suas vidas anteriores. Quarta, reencarnações sucessivas não ocorrem por acaso, mas aparecem estar ligadas por uma misteriosa e fascinante lei causal. Tais conclusões possuem sólidas bases na pesquisa científica. Larry Dossey, um pesquisador, fala o seguinte: ele faz vários relatos de experiência quase morte. E ele usa esses relatos para mostrar que a vida continua, que existe vida depois da morte. Em um desses relatos, ele fala de Sarah. Sarah foi fazer uma cirurgia. Durante a cirurgia, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Durante o tempo que ela teve com essa parada cardiorrespiratória, ela teve uma experiência que ela foi capaz de descrever, nos mínimos detalhes, o que estava escrito no quadro do bloco cirúrgico, qual o procedimento foi feito, qual o nome dos médicos que estavam no bloco cirúrgico, de toda a equipe, foi capaz de descrever a roupa que esses médicos usavam, foi capaz de dar conta do que os médicos que estavam num bloco cirúrgico no final do corredor, numa sala de espera, estavam conversando, estavam vestindo. E mais um detalhe, ela deu detalhes insignificantes, como que o anestesista usava uma meia de cor diferente da outra. Agora tem um detalhe surpreendente. Sarah é cega de nascença. Então, a ciência fala que o cego não consegue enxergar. Como que ela deu todos os detalhes? Agora, a doutrina espírita fala: o corpo físico é cego, mas o espírito não. Então, o que fez com que ela percebesse isso tudo foi o espírito que estava livre. Não foi o corpo físico. Se o espírito percebeu isso tudo, a ciência começa a descobrir que existe vida depois da morte. Há um tempo atrás, teve um tumulto, um burburinho muito grande na internet, porque um cientista publicou que nós vivemos numa Matrix. Matrix é um filme que teve, onde a realidade era controlada, ela era simulada. E por que esse pesquisador usou o termo Matrix? Porque provavelmente ele não conhece a doutrina espírita. Porque os cientistas hoje começam a entender que
As ligações que existem na Terra, elas não são ao acaso. O acaso está começando a deixar de fazer parte da ciência. E existe um grande temor na ciência de comprovar que existe vida depois da morte. Por quê? Porque se a ciência conseguir comprovar que existe vida depois da morte, eles vão ter que começar a admitir que tem uma série de procedimentos errados na medicina. Que tem uma série de procedimentos errados na nossa ciência. Eu diria que é uma situação mais ou menos igual quando tiveram que provar que a Terra era redonda, não era quadrada. E que quando descobriram que a Terra não era o centro do universo. O temor é esse, porque todo o conhecimento começa a ruir. O que é o suicídio? O suicídio é um ato de desespero da pessoa, ou para chamar a atenção, ou para fugir de algum problema. Nem sempre o suicida quer a morte. Na maioria das vezes ele quer ficar livre da dor e do sofrimento. Então, ele suicida. No Livro dos Espíritos nós temos um caso de um jovem que suicida na porta da pessoa que ele amava. Porque a pessoa não quis ter um relacionamento com ele. Depois ele relata que ele descobriu que a pessoa não amava ele e que ele cometeu um grande erro porque ele continuava vivo. Ele não havia morrido igual ele pensava. A questão do suicídio ela está relacionada também com a evolução da humanidade. Os vikings, por exemplo, eles acreditavam que se eles morressem em batalha com uma morte violenta ou com suicídio violento, eles iriam para o céu deles. Os orientais ainda, o suicídio é muito comum, principalmente para lavar a honra. Quando eles cometem um erro, principalmente no Japão, eles cometem um suicídio para lavar a honra. Então é uma questão de cultura. Ele existe desde que o homem pensa. Além disso, alguns pesquisadores, como a doutrina fala, atribuem o suicídio a uma falta de religião, a falta de fé. Fé é uma coisa, acreditar é outra. O que é acreditar? A pessoa fala, o pai tá no fundo de um poço, fala com o filho assim, pula que eu vou te segurar. O filho pensa e pula porque ele acredita no pai. Mas primeiro ele fica inseguro e o pai tem que insistir para ele pular. A fé não, a pessoa não pensa, ela acredita e faz. Então quando nós temos fé em Deus, nós não questionamos Deus. Nós não duvidamos de Deus em nossa vida. Agora, quando nós acreditamos, nós questionamos. Então, a hora que nós estamos em dificuldade, na maioria das vezes, quando nós falamos, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, para que isso tudo? Nós não estamos mostrando fé. Nós estamos mostrando que nós acreditamos. Tanto é que nós não temos fé, que quando nós pedimos, nós não sabemos, nós na maioria das vezes achamos que não vamos receber. Jesus já falava que se a gente tivesse fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de fazer os milagres que ele fez e muito mais. Então nós ainda não chegamos num estágio que nós podemos falar que nós temos fé. Nós acreditamos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de desespero, nós questionamos a nossa fé. Por quê? Porque nós achamos que nós não vamos conseguir. É aquele negócio, nós acreditamos, mas desconfiamos. Peralva fala, quem sabe o socorro não chega no último instante. As pessoas, muitas vezes,
erram, cometem erros, cometem deslizes e depois elas se arrependem, porque elas falam assim, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, mas o desespero dela fez com que ela tomasse aquela decisão. Ela não pôde esperar. A pessoa que tem fé, ela espera. Ela não fala, eu acredito, mas eu vou fazer. Ela espera e confia. E o que a doutrina fala dos nossos sofrimentos e das nossas dores? A doutrina não fala que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E se a gente não vai pela dor, a gente tem que sofrer para poder conseguir recuperar. O que acontece? Que nós precisamos do sofrimento, que nós precisamos da dor. É porque o caminho do amor a gente não acredita. A gente sabe que existe, é um caminho difícil, mas a gente prefere um caminho que é mais difícil, porque a gente consegue medir, a gente consegue palpar, que é a dor, que é o sofrimento. Nós ainda temos muita dificuldade em mensurar o nosso amor, mas nós temos muita facilidade em medir o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso sofrimento. Medir o nosso amor é muito difícil. Agora, medir a nossa dor e medir o nosso sofrimento é mais fácil. Por quê? A gente consegue perceber melhor. É uma coisa que nos incomoda. Tudo que nos incomoda, nós tendemos a prestar mais atenção. Tudo na nossa vida que nos incomoda toma uma dimensão muito grande. Às vezes é um problema insignificante do tamanho de um grão de areia, mas nós damos tanta importância para esse problema que ele fica maior do que o mundo. Não cabe nas nossas costas. Então, há uma percepção errada dos nossos valores, há uma percepção errada de como nós vemos a vida. E Jesus nos dá um exemplo muito claro de como a vida é. Ele nos dá um alerta para essas questões materiais, para essas questões de excesso de trabalho, para o excesso de prazer, para o excesso dos vícios carnais. Ele nos mostra isso. Onde que ele nos mostra isso? Ele nos mostra isso na parábola da grande ceia. Por que ele deixou esses ensinamentos? Para que nós pudéssemos analisar. Para que a gente pudesse olhar com o espírito de verdade, pudéssemos reconhecer esses ensinamentos. A pessoa, quando ela está cometendo um suicídio, ela acha que é o último ato na vida dela, na vida encarnada. Nós espíritas temos, por obrigação, evitar o suicídio. Nós espíritas temos, por obrigação, começar, quem não faz, começar a fazer o evangelho no lar. Começar a orar. Jesus não falava orai e vigiai? E por que nós só oramos e não vigiamos? Nós devemos vigiar e orar. Orar e vigiar. Por quê? Quando nós vigiamos os nossos atos, quando nós oramos pedindo ao Pai uma ajuda, essa ajuda vem. Às vezes ela não vem da forma que nós queremos, mas ela sempre vem. O Pai nunca nos abandona. Então, antes de fazermos qualquer besteira, nós devemos orar. E eu falo assim, qualquer besteira não é só com relação ao suicídio, não é só com relação à vida. Quando uma pessoa nos fecha no trânsito, antes da gente sair xingando, vamos rezar primeiro. Vamos ver como que isso começa a mudar a nossa vida. Às vezes, nós somos tão ligados aos aspectos materiais, aos aspectos terrenos, que nós perdemos a cabeça por muito pouco. Às vezes é uma fechada no trânsito, é uma palavra atravessada que a outra pessoa solta, é o suficiente para que a gente perca o nosso controle.
André Luiz aprendeu na espiritualidade que antes de falar ele deveria ficar com a água na boca. Para quê? Para que ele pudesse silenciar o que saía. Porque Jesus também falava, o mal não é o que entra no corpo, é o que sai. Então quando você não consegue falar, pelo menos você evita um mal maior. Você começa a controlar o seu pensamento. Porque quando você está com a água na boca, você não vai poder falar. Então você vai começar a controlar o seu pensamento. Você começa a controlar o que você está emanando. É uma oportunidade que a gente tem, se emana coisa ruim, começa a emanar coisa boa. Aquela pessoa que só pensa coisa ruim, como que ela vai ter uma vida boa? Como que ela vai ver a beleza do sol nascendo? Como que ela vai reconhecer a beleza numa flor? Como que ela vai reconhecer uma beleza num pássaro? Se tudo para ela está ruim. Se tudo para ela está ruim, a vida dela está ruim. E o que ela vai fazer com isso? Ela cria um processo de obsessão. Porque o suicídio ele pode ser direto ou ele pode ser indireto. Quando ele é direto, a pessoa pensa, premedita, planeja e executa. Quando ele é indireto, não. Alguns suicidas são por causa de doenças de origem patológicas. Mas a doutrina fala que toda doença que está no nosso corpo, ela foi plasmada no nosso perispírito. Para quê? Para que nós possamos recuperar, nos corrigir de erros do passado. E o que acontece quando a pessoa se suicida? Ela vai sofrer mais. Primeiro, que dependendo do suicídio, ela vai ter uma encarnação ou mais para recuperar o seu corpo físico. Ela vai fazer as pessoas próximas sofrer. Ela vai ver esse sofrimento. Ela vai acompanhar a decomposição do seu corpo físico. Ela vai reviver esse momento terrível que ela cometeu por vários e vários anos. E mais, ela vai ver o sofrimento que ela infligiu às pessoas que ela ama. E vai ficar muito decepcionada, porque ela vai descobrir que a vida continuou. Então nós temos que pensar muito nessa questão e temos que pensar muito em como ajudar. Por quê? Porque qual que é uma das funções da casa espírita? É ajudar esses irmãos que estão passando por essas dificuldades. Como? Através de estudo, através de passe, através de atendimento fraterno, através de orientação. Mas nunca com omissão. Porque se uma pessoa procura uma casa espírita e realmente tem uma tendência suicida, não basta eu fazer um atendimento fraterno e garantir para ela que eu vou manter o sigilo daquilo. Porque ela pode sair da casa espírita e ela pode cometer um suicídio. E aí como que vai ficar a nossa consciência sabendo que nós não alertamos os familiares, as pessoas próximas, que isso podia acontecer? Se nós falamos que está tudo bem. Eu tive a oportunidade de fazer um atendimento fraterno numa casa, onde um jovem chegou, de 23 anos mais ou menos, ele chegou incorporado. Tinha um irmãozinho com ele. Esse atendimento levou mais de 2 horas. Foi um atendimento difícil. Por quê? Primeiro nós precisamos doutrinar, educar, esclarecer esse irmãozinho que estava com ele, para que ele pudesse afastar, para que nós possamos começar o diálogo com esse jovem. Então esse processo foi um processo demorado, porque o irmãozinho que estava ali com ele queria de todo jeito vingar, não era só dele, queria vingar da família dele. E como? Tirando a vida dele.
Depois que esse irmãozinho afastou, nós fomos conversar com esse jovem. No primeiro momento, ele não entendia como que ele tinha chegado na casa espírita. Ele não lembrava onde ele estava, o que ele estava fazendo ali e por que ele foi. Ele começou a perceber que haviam coisas erradas quando ele viu que um relógio que estava com ele estava quebrado. Um relógio caro que ele usava nas Forças Armadas para fazer infiltração em selva. Esse jovem era militar. A primeira coisa que ele falou com a gente é que ele não tinha necessidade de estar na casa espírita, que ele não precisava rezar, porque Deus não existia e que a família dele, quem cuidava dele, eram os irmãos de arma. Mas mesmo assim continuamos conversando e descobrimos que essa não tinha sido a única vez que ele tinha passado por uma situação desse tipo. E ele relatou para a gente que já havia uns 8, 10 anos que ele não rezava. Pedimos que ele rezasse um Pai Nosso, ele não sabia. Pedimos que ele rezasse uma Ave Maria, ele não sabia. Pedimos que ele fizesse uma prece espontânea, ele não sabia como rezar. Então pedimos que ele pegasse o Evangelho, demos a parte de prece para ele e pedimos que ele abrisse uma prece qualquer. Qual foi a prece que ele abriu? A prece para os suicidas. Depois que ele saiu, nós conversamos com ele, demos uma cópia do Evangelho para ele, pedimos que ele lesse um trecho do Evangelho todo dia, mesmo que ele não acreditasse, que ele lesse. Conversamos com a família e orientamos a família que ligasse para ele todos os dias. Que mesmo que a família não acreditasse, que a família começasse a rezar com ele no telefone. Que fosse um Pai Nosso, que fosse uma Ave Maria, que fosse uma prece espontânea. Depois que esse jovem começou a rezar, que a família começou a rezar, esse jovem nunca mais teve um pensamento de suicídio. A vida dele mudou. O modo como ele via a vida mudou. Assim é com a gente quando nós temos uma experiência de quase morte, quando nós ficamos em coma, quando nós temos uma parada cardíaca, nós mudamos a nossa visão de vida. Porque nós passamos a perceber que existem mais coisas do que o nosso corpo físico. E é justamente isso que Jesus queria nos mostrar. Quando Jesus faz uma grande ceia e ele convida todo mundo, o que é a grande ceia? A grande ceia é a vida, é a nossa vida. No primeiro momento, quando ele manda o servo convidar a todo mundo, ele está mostrando o quê? O amor que cobre uma multidão de pecados. E aí o que acontece com os convidados? Os primeiros convidados falam o seguinte: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo que me hajas por escusado. Ou seja, eles estão preocupados com os bens materiais. Quantas vezes nós nos preocupamos com os nossos bens materiais em detrimento da nossa evolução espiritual? O outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. Esses irmãos estão trocando o lado espiritual pelo trabalho. Quantas vezes nós debruçamos no trabalho, esquecemos do lado espiritual, esquecemos dos outros que necessitam, esquecemos até de rezar em nome do trabalho. E a desculpa às vezes é simples. Mas eu tenho uma família para sustentar, então eu preciso trabalhar. Só que a hora que vem os infortúnios, que vem a dor, que vem o sofrimento, a gente vira para Deus e fala assim: que foi que eu fiz? Mas nós esquecemos que nós viramos as costas, quando deveríamos estar buscando o Pai.
E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Esse também está preocupado com o quê? Com os prazeres da carne, com os prazeres mundanos, com a diversão, com a vida. Quantas vezes nós deixamos Deus de lado, deixamos Jesus, deixamos o lado espiritual para aproveitar os prazeres da vida? Então o que Jesus faz? Ele manda o servo buscar outras pessoas. E aí ele vai atrás de quem? Dos pobres, dos aleijados, dos mancos e dos cegos. O que é isso? É a dor. É a dor que bate à nossa porta. É a dor que faz com que voltemos para o caminho do amor. E muitas vezes, quando a dor ainda bate na nossa porta, nós somos tão cabeça dura que nós viramos as costas. Eu não. O que é isso? Tá bom demais do jeito que tá. Deixa eu continuar. Tá ruim, mas se eu mudar, pode ficar pior. Então eu vou ficar na minha dor. Aí Jesus, Deus como é tão bom, o que faz? Manda o servo de novo. E manda ele ir pelos caminhos para forçar as pessoas a entrar em suas vidas. O que é isso? É o sofrimento. É quando o sofrimento bate à nossa porta. Muitas vezes, quando a dor está na nossa porta, nós ainda não percebemos a importância de acreditar, de ter fé em Deus. Não percebemos a importância do amor. É preciso que venha um sofrimento. E aí a gente fala assim: nossa, mas que castigo, eu não merecia esse castigo. Mas olha, nós tivemos duas chances antes de vir um castigo. Nós tivemos o amor batendo na nossa porta, nós tivemos a dor batendo à nossa porta e foi preciso vir o sofrimento na nossa porta. Em Mateus 11, de 28 a 30, nós ainda temos mais um ensinamento que mostra que nós não estamos abandonados, que nós não precisamos buscar o autoextermínio. Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós temos que reconhecermos em sofrimento. Por quê? Quando nós reconhecemos que nós estamos sofrendo, nós descobrimos que nós estamos aflitos, que nós estamos sobrecarregados a partir de nossas próprias ações de desamor, de rebeldia e orgulho diante da vida. Muitas vezes é o orgulho que nos cega, é a vaidade. Então esse é o primeiro passo. Nós temos que nos despir da couraça do orgulho. Quando a gente faz isso, a gente vai de encontro ao amor de Jesus. Porque o que nos impede de encontro a esse amor? É o orgulho, é a vaidade. E quando a gente vai de encontro ao amor de Jesus, a gente consegue o alívio para os nossos sofrimentos. E a nossa carga começa a ficar leve. E aí nós passamos a ser o quê? Um aprendiz de Jesus. Mas não basta nós sermos somente um aprendiz. Por quê? Se nós formos somente um aprendiz, nós não vamos conseguir evoluir. Nós precisamos, quando a gente chega ao estágio de ser um aprendiz, nós descobrimos que nós queremos algo mais. Então nós vamos descobrir que esse amor começa a virar a diretriz da nossa vida, que
que é o que vai fazer com que nós comecemos a aprender de verdade o que devemos fazer. Depois que a gente aprende o que fazer, aí sim nós vamos tornar de verdade um aprendiz. O aprendiz do mestre, o aprendiz do amor, que é brando e humilde de coração. Aí nós vamos encontrar aquilo que nós buscamos a nossa vida inteira, que é a serenidade e a harmonia, que ela é gerada pela condição de sermos um aprendiz. Porque nós só vamos conseguir a serenidade e a harmonia a hora que nós conseguirmos aprender o caminho do amor. Se a gente não tiver um caminho de amor, nós não vamos conseguir a serenidade, nós não vamos conseguir a harmonia. Porque nós estamos indo contra a lei divina. Nós estamos indo contra o que nós viemos aprender aqui na Terra, que é o amor. É por isso que toda vez que nós afastamos do amor, nós sentimos dor. E quando a gente encontra essa harmonia, nós tornamos a nossa vida suave. E a nossa evolução fica mais fácil. Porque aí o fardo passa a ser leve, passa a ser fácil de carregar. É por isso que Jesus nos orientava que devemos vigiar e orar. Por quê? A gente precisa da vigilância para verificar o que estamos fazendo de certo ou de errado. Santo Agostinho dá uma receita muito boa para isso. Ele fala que à noite, antes de dormirmos, nós devemos fazer uma análise dos nossos atos durante o dia. Mas é uma análise sincera, uma análise com os olhos da verdade. Nós devemos olhar se nós fizemos mal a alguém, se nós fizemos bem, se fizemos mal, como vamos reparar? Reparar o mal não é simplesmente chegar e pedir perdão. Por quê? Pedir perdão é muito fácil. Divaldo conta uma história que o jovem pega uma moça, que era muito bonita numa cidade, ilude ela, abusa dela e leva ela para a prostituição. E aí ele pergunta, basta esse jovem ir lá e pedir perdão? Não. Esse jovem, ele tem que fazer mais, ele tem que reparar o erro. Ele tem que tirar essa moça da prostituição, porque ele levou ela para a prostituição. E aí entra o livre-arbítrio das pessoas, é o que Deus faz com a gente. Se esse jovem vai lá para tirar ela da prostituição e ela não quer sair porque ela está gostando daquela vida, ele não pode forçar ela a sair. É o que Deus faz em nossa vida. Deus não força a gente. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele também não vai deixar que nós nos destruamos. Aqui na Terra, pai nenhum deixa seu filho se destruir. Então, imagina Deus, que é misericordioso. Ele vai dar os instrumentos de correção, que é a dor, que é o sofrimento. E de acordo com o que o espírito vai aceitando ou não, aquele fardo vai ficando mais leve ou mais pesado. Quanto mais nós persistimos no erro, maior é a nossa dor, maior é o nosso sofrimento. Chega uma hora que ninguém aguenta, todo mundo muda. Porque a hora que você descobre que o amor cobre uma multidão de pecados, você começa a mudar. Quem participa de reunião mediúnica sabe quantas vezes chega um irmãozinho nervoso, bravo, agitado, e a hora que ele encontra aquele ambiente de paz, de amor, às vezes ele desaba em choro, ele muda. É o que Jesus fala, o amor cobre uma multidão de pecados.
Quem é espírita e frequenta a reunião mediúnica sabe mais do que ninguém que a vida continua. Que a morte não é o fim. Para o espírita, a morte encerra um ciclo de aprendizado. E é o início de um novo ciclo. Desde que ele siga os ensinamentos do Mestre Jesus e não atente contra a própria vida. Então eu falo, se as pessoas não fazem o Evangelho, elas devem começar a fazer o Evangelho no lar. Se elas não fazem as orações, não é orações repetitivas, mas elas devem começar a rezar. Por quê? Agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de reconhecer e corrigir os nossos erros é uma coisa. Isso de manhã. Agradecer a refeição que nós temos em nossa mesa é outra. Agradecer o dia que nós tivemos é outro. Quando nós começamos a orar de manhã para agradecer o nosso dia, nós começamos a tornar o nosso dia mais leve, porque nós estamos colocando luz espiritual em nossa vida. Quando nós rezamos, agradecendo a refeição que nós temos em nossa mesa, não importa se é muita ou se é pouca, nós estamos colocando o alimento espiritual que o nosso corpo e o nosso espírito necessita em nosso alimento físico. E quando nós agradecemos à noite, nós pedimos também para que a gente possa ficar em companhia dos nossos mentores, dos nossos guias. Porque nós sabemos que à noite, em desdobramento, nós podemos ir encontrar com aqueles irmãozinhos que nós vivíamos nas encarnações passadas. E aí, às vezes, é um problema. Porque nós não sabemos se os nossos irmãozinhos eram bons ou se eram ruins. Nós não sabemos se nós éramos pessoas boas ou se éramos pessoas ruins. E se nós convivemos no plano espiritual em desdobramento à noite com pessoas ruins e começamos a amaldiçoar o nosso dia, nós vamos trazer esses irmãozinhos com as suas influências negativas para o nosso ambiente, para a nossa residência, para o nosso ambiente de trabalho. Vamos começar a abrir portas para a obsessão e daqui a pouco vamos ficar doentes, quem sabe desencarnar. Então nós temos que começar a orar, a vigiar, orar, para que a gente comece a mudar a nossa vida. E sempre que a gente vê um irmãozinho em sofrimento, um irmãozinho que tem chance de acabar com a sua vida, não virar as costas para esse irmão, escutar esse irmão, orientar esse irmão, orientar essa família, porque às vezes a família também não percebe a gravidade do quadro. Quando descobre, já é tarde. Porque muitas pessoas planejam e executam na calada da noite. E às vezes por um processo obsessivo, às vezes por uma fraqueza, e nós sabemos, e a doutrina fala, a oração é o melhor remédio. Então que nós possamos orar por essas pessoas, por esses irmãozinhos que tanto necessitam de nós nesse momento. Espero que eu tenha conseguido passar os ensinamentos, que assim seja. Nesse momento vamos agradecer a Jesus, ao Mestre Amigo, aos nossos guias e mentores. Vamos agradecer os ensinamentos dessa noite e pedimos, Senhor, que olhe por esses irmãozinhos necessitados, por esses irmãozinhos que no momento de desespero, de angústia, de aflição, cometeram um ato insensato, impensado. Que olhe por nossos irmãos na terra, que passam por esse momento.
Dê luz, Senhor, a eles, para que eles possam reconhecer as suas fraquezas, os seus erros, e possam ter força para evitar esses atos de desatino. Dai a todos, Senhor, a luz, a tua luz e a tua paz, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.